راديو أمون. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. O Titanic surge primeiro como uma promessa antes de se revelar como uma armadilha. É um navio que parece ter sido construído para convencer seus passageiros de que o mundo moderno finalmente aprendera a dominar a natureza, a distância, o medo e até a própria ideia de limite. Seus salões brilhantes, suas escadarias monumentais, suas cabines luxuosas e seus motores gigantescos transformam a travessia do Atlântico numa demonstração de confiança tecnológica. Mas James Cameron sabe que o espectador entra nessa história carregando uma informação que os personagens ainda não possuem. O navio afundará. Essa certeza histórica modifica tudo o que vemos. Cada taça erguida, cada corredor percorrido, cada porta fechada e cada conversa aparentemente banal adquire uma sombra trágica, porque sabemos que aquele mundo flutuante já está condenado enquanto continua se comportando como se fosse eterno. É nesse espaço de luxo, disciplina e hierarquia que Rose DeWitt Bukater aparece não como uma jovem privilegiada desfrutando de uma viagem extraordinária, mas como alguém aprisionado dentro da própria posição social. Cercada pela mãe, pelo noivo Cal Hockley e por todas as expectativas associadas ao seu casamento, ela atravessa o convés do Titanic como se atravessasse um elegante corredor em direção a uma vida que não escolheu. A segurança material que a cerca não produz liberdade, produz sufocamento. A imagem do navio torna-se então paradoxal desde o início. Aquilo que para milhares de passageiros representa progresso, oportunidade ou aventura é para Rose uma prisão de aço. O impulso que desencadeia o drama íntimo não nasce do romance, mas do desespero. Antes de conhecer Jack Dawson como possibilidade amorosa, Rose precisa encontrá-lo como interrupção do destino que outros prepararam para ela. Jack entra na narrativa pela extremidade oposta da escala social. Ele não possui fortuna, nome prestigioso, nem um lugar garantido naquele mundo. Conquista sua passagem numa partida de pôquer e embarca praticamente no último instante. Enquanto Rose está cercada de coisas que não deseja, Jack dispõe de quase nada e parece possuir justamente aquilo que lhe falta: mobilidade, curiosidade, improvisação, capacidade de experimentar o presente, sem considerar a existência uma propriedade a ser administrada. Cameron constrói entre os dois uma oposição simples o bastante para ser compreendida imediatamente, e complexa o bastante para sustentar o filme inteiro. A história amorosa funciona porque não é apenas a atração entre dois indivíduos, mas o encontro entre duas formas de existir. Rose foi ensinada a preservar aparências, Jack aprendeu a sobreviver pela adaptação. Ela vive num sistema organizado para impedir escolhas,
Ele vive numa precariedade que transforma cada escolha em necessidade. Quando os dois se encontram na popa, no momento em que Rose pensa em se lançar ao oceano, Titanic já apresenta em miniatura quase todos os conflitos que desenvolverá depois. Existe a morte, existe o risco físico, existe a diferença de classe, existe a vigilância social e existe uma possibilidade de liberdade que depende de atravessar fronteiras. Jack não salva Rose apenas porque impede sua queda. Ele oferece a primeira relação em que ela pode falar sem ser tratada como investimento familiar, futura esposa ou componente de uma estratégia econômica. A partir dali, o filme transforma uma catástrofe histórica conhecida por todos em algo pessoal. Quando o navio finalmente encontra o iceberg, não estaremos interessados apenas em saber quem sobrevive ao desastre, mas em compreender se Rose conseguirá preservar a identidade que começou a construir durante a viagem. O naufrágio não interrompe o romance, leva suas questões às consequências extremas. A eficácia extraordinária de Titanic nasce dessa sobreposição entre uma narrativa íntima e uma tragédia coletiva. O filme nunca exige que o espectador escolha entre o melodrama de Rose e Jack e o espetáculo histórico do navio. Ao contrário, organiza cada dimensão para intensificar a outra. Quanto mais nos familiarizamos com a vida cotidiana a bordo, mais devastadora se torna a destruição física daquele espaço. Quanto mais sentimos a desigualdade social entre os protagonistas, mais perturbador se torna observar como a divisão de classe influencia as possibilidades de fuga. O navio é simultaneamente cenário, máquina, símbolo e personagem. Ele contém uma sociedade inteira em miniatura, verticalmente organizada, na qual o lugar ocupado por cada pessoa corresponde não apenas ao preço do bilhete, mas ao acesso a corredores, informações, prestígio e, no momento decisivo, à própria sobrevivência. A estrutura narrativa elaborada por Cameron reforça essa condição desde a moldura contemporânea do filme. Antes de entrarmos plenamente em 1912, conhecemos Brock Lovett e sua equipe buscando o lendário diamante Coração do Oceano, entre os destroços do Titanic. O passado chega inicialmente por meio de tecnologia, câmeras submarinas, monitores, braços robóticos e imagens do casco corroído no fundo do Atlântico. O navio já não é o palácio iluminado de sua viagem inaugural, mas um cadáver histórico transformado em objeto de pesquisa, fascínio e exploração. Quando Rose idosa vê pela televisão o desenho recuperado do cofre e entra em contato com Lovett, o filme desloca seu centro de interesse. Aquilo que parecia ser uma aventura arqueológica sobre um tesouro perdido revela-se a abertura para uma memória que nenhuma máquina seria capaz de recuperar sozinha. Essa moldura tem importância muito maior do que a simples função de introduzir o relato. Ela estabelece um conflito entre conhecimento material e experiência vivida. Lovett conhece os dados do naufrágio, as plantas do navio, a provável localização dos objetos, as formas como o casco se partiu e a profundidade em que repousam os destroços. Rose conhece o que aqueles dados não contêm: gestos, afetos, humilhações, desejos, medos e escolhas. O filme sugere que a história não é feita apenas por objetos preservados ou informações verificáveis, mas por experiências humanas cuja verdade depende da capacidade de serem narradas. Quando a câmera passa do rosto envelhecido de Rose para o Titanic em 1912, a transição não representa simplesmente uma volta no tempo, representa a transformação de ruína em lembrança. O ferro corroído torna-se madeira polida, os corredores inundados recuperam sua iluminação, e o silêncio do fundo do mar é substituído pelo barulho de uma multidão prestes a partir. Há algo quase mágico nessa passagem, e o filme assume deliberadamente essa dimensão. Cameron não tenta esconder o caráter de reconstrução. Titanic é um filme profundamente interessado na ideia de ressuscitar um mundo perdido através do cinema. A tecnologia que dentro da narrativa permite visitar os destroços encontra seu equivalente fora dela nos efeitos visuais, cenários, miniaturas, reproduções históricas e sistemas de câmara utilizados para recriar o navio. O cinema se apresenta como outra máquina de exploração, mas uma máquina capaz de produzir não apenas evidência e sim presença. O espectador não é convidado simplesmente a aprender que o Titanic afundou. É convidado a sentir que esteve a bordo. Essa ambição define o lugar do filme na trajetória de James Cameron.
Antes de Titanic, o diretor já havia demonstrado fascínio por sistemas tecnológicos, ambientes hostis, personagens submetidos a situações extremas e espetáculos nos quais a engenharia visual era inseparável da dramaturgia. O Exterminador do Futuro, Aliens, O Segredo do Abismo e O Exterminador do Futuro 2 revelavam um cineasta interessado, tanto na capacidade das máquinas, quanto no modo como seres humanos reagem quando sistemas aparentemente poderosos deixam de oferecer segurança. Em Titanic, essa obsessão encontra um objeto histórico ideal. O navio é uma das grandes imagens modernas da confiança tecnológica convertida em vulnerabilidade. Ao reconstruí-lo, Cameron pôde transformar sua inclinação para o espetáculo mecânico numa meditação sobre arrogância, classe, acaso e mortalidade. Ao mesmo tempo, Titanic representava um risco industrial extraordinário. Produzir um filme daquela escala sobre um desastre conhecido, colocando no centro uma história de amor fictícia e exigindo uma reconstrução visual minuciosa, parecia uma decisão perigosa mesmo dentro de Hollywood. Cameron, entretanto, compreendeu que a familiaridade do público com o desfecho histórico poderia ser uma vantagem dramática. O suspense não dependeria da pergunta "o navio afundará?", cuja resposta é conhecida, mas de uma série de questões menores e mais emocionalmente envolventes. Quando os personagens perceberão o perigo, quem acreditará nos avisos, quais rotas de fuga permanecerão abertas, quem conseguirá chegar aos botes, quem ficará preso, como Jack e Rose permanecerão juntos dentro de uma estrutura que começa literalmente a desmoronar ao redor deles. A primeira metade do filme, frequentemente lembrada sobretudo pelo romance, é na verdade uma extensa preparação espacial para a catástrofe posterior. Cameron apresenta salões, escadarias, elevadores, convéses, corredores, áreas técnicas, cabines e espaços reservados às diferentes classes para que o espectador adquira uma espécie de mapa emocional do navio. Esse trabalho pode parecer invisível durante a apresentação, mas se torna essencial quando a água começa a se ter que avançar. Uma escada que antes significava ostentação passa a ser rota de fuga. Um corredor utilizado para deslocamentos rotineiros transforma-se em labirinto. Uma grade que separava classes sociais converte-se em obstáculo mortal. A dramaturgia espacial de Titanic depende dessa memória construída ao longo da primeira metade. O embarque de Rose e Jack já estabelece visualmente suas posições nesse mundo. Rose chega cercada por bagagens, funcionários, automóveis e sinais de riqueza. Sua entrada no navio possui a solenidade de um ritual social. Jack corre para embarcar e, quase instantaneamente, desaparece entre passageiros de terceira classe. A montagem coloca os dois no mesmo espaço físico, mas em universos sociais que raramente deveriam se tocar. Cameron não busca uma representação sociológica de sutileza extrema. Prefere uma organização melodramática muito clara, quase arquitetônica. O Titanic tem níveis e cada nível corresponde a uma forma de poder. Essa clareza não empobrece necessariamente o filme, porque a simplificação funciona como princípio visual e dramático. Quando Jack atravessa portas e corredores para alcançar ambientes reservados à elite, seu movimento físico já representa uma transgressão. Rose, por sua vez, precisa realizar o movimento inverso. Para descobrir uma existência diferente, ela desce. Esse detalhe espacial é fundamental. Jack sobe para os espaços de luxo, onde precisa usar roupas emprestadas e aprender temporariamente os códigos sociais dos ricos. Rose desce para a terceira classe, onde participa de uma festa marcada por música, dança, suor e proximidade corporal. Esses movimentos verticais revelam mais do que diferenças econômicas. O andar superior aparece associado à rigidez, à observação e à etiqueta. O inferior, à espontaneidade, à comunidade e ao contato físico. Naturalmente, essa oposição é idealizada e simplificada, mas funciona dentro da lógica romântica do filme. Rose não está procurando a verdade sociológica sobre a pobreza. Está procurando uma experiência de vida fora das estruturas que a controlam. A famosa sequência do jantar demonstra com precisão a forma como Cameron articula classe e performance. Jack é colocado numa situação em que todos esperam que sua origem social seja revelada como inadequação. Ele precisa vestir-se de acordo com o ambiente, compreender comportamentos, responder a provocações e sobreviver à curiosidade condescendente dos convidados. A cena poderia funcionar apenas como comédia de costumes, mas se torna uma demonstração do conflito central entre existência e representação.
Muitos personagens da primeira classe parecem ocupados em manter uma identidade social pré-definida. Jack, que não possui posição a preservar, pode falar sobre a liberdade de não saber onde estará no dia seguinte. Sua famosa valorização do presente não precisa ser entendida como filosofia sofisticada para cumprir sua função dramática. Para Rose, aquela atitude é revolucionária porque contrasta diretamente com a vida que lhe foi programada. Molly Brown ocupa posição interessante nesse universo. Historicamente inspirada na famosa sobrevivente Margaret Brown, ela funciona no filme como figura intermediária entre riqueza e inadequação social. Possui dinheiro, mas não recebe automaticamente a mesma legitimidade cultural da velha elite. Sua simpatia por Jack não é acidental. Ambos, em escalas muito diferentes, são tratados como intrusos em ambientes que transformam etiqueta em mecanismo de exclusão. Cameron utiliza personagens assim para impedir que a divisão de classe se reduza a uma equação absolutamente rígida. Ainda que o filme trabalhe com arquétipos fortes, algumas figuras circulam entre as categorias, revelando que classe também envolve reconhecimento, comportamento e pertencimento simbólico. Cal, por outro lado, encarna a relação entre poder econômico e posse. Sua violência não surge apenas de ciúme romântico. O que o ameaça em Rose é a possibilidade de ela se compreender como pessoa independente. Ele não suporta que aquilo que considera seu possa desejar outra vida. Seus presentes, incluindo o coração do oceano, funcionam como extensões de um sistema de propriedade. A joia é bela, rara e extremamente valiosa, mas sua presença no pescoço de Rose possui um caráter quase de coleira luxuosa. Quando ela escolhe Jack, não está apenas escolhendo outro homem. Está recusando a lógica segundo a qual segurança financeira deve ser retribuída com submissão. Ruth, mãe de Rose, acrescenta uma camada menos simples a essa dinâmica. Ela exerce pressão sobre a filha e participa da tentativa de manter o casamento com Cal, mas o filme também revela que sua dureza nasce do medo. A morte do marido deixou dívidas e uma posição social ameaçada. Para Ruth, o casamento de Rose é um mecanismo de sobrevivência econômica e simbólica. Isso não justifica sua crueldade, mas impede que seja apenas uma caricatura de mãe autoritária. Ela pertence a um sistema em que mulheres de sua classe possuem prestígio aparente, porém recursos limitados para manter a autonomia econômica. Ao pressionar Rose a aceitar o casamento, Ruth reproduz a mesma estrutura que provavelmente a formou. Uma geração tenta sobreviver obedecendo às regras, a seguinte tenta sobreviver rompendo-as. A relação entre Rose e Jack ganha força porque Cameron evita apresentá-la como uma paixão puramente abstrata. Jack funciona primeiro como alguém que vê Rose. Essa ideia é central. Os demais personagens a observam constantemente, mas quase sempre como extensão de expectativas sociais. Jack percebe sua curiosidade, seu senso de humor, sua inteligência, sua irritação e principalmente sua angústia. O interesse artístico dele contribui para essa dinâmica. Como desenhista, Jack está habituado a olhar corpos e rostos sem necessariamente submetê-los aos mesmos códigos morais e sociais da elite que Rose conhece. Quando mostra seus desenhos, ela encontra mulheres representadas fora do universo de respeitabilidade que controla sua vida. O caderno de Jack introduz a possibilidade de outro olhar. A sequência do desenho de Rose é, por isso, muito mais importante do que sua notoriedade popular pode sugerir. Em termos narrativos, a cena reorganiza a relação entre olhar, desejo e poder. Rose decide como quer ser representada, escolhe a joia que usará e ordena a Jack que a desenhe. A vulnerabilidade física não significa passividade. O gesto inverte parcialmente a lógica de Cal, que utiliza objetos de luxo para afirmar posse. Rose coloca o coração do oceano sobre o próprio corpo e transforma um símbolo da riqueza de Cal em elemento de uma imagem criada junto com Jack. Décadas depois, é justamente esse desenho que retorna dos destroços e permite que sua história seja reaberta. A obra sobrevive onde tantas propriedades materiais desaparecem. A câmara de Cameron trata essa sequência com uma mistura calculada de erotismo e solenidade. O filme precisa transmitir a intensidade do momento sem reduzir Rose a um simples objeto de contemplação. Por isso, a tensão se organiza através de olhares, pausas e detalhes. Jack, normalmente espontâneo, torna-se nervoso diante da situação. Rose, que tantas vezes foi disciplinada por convenções sociais, assume a iniciativa. Essa inversão é fundamental para a trajetória da personagem.
O romance só se torna plenamente significativo quando ela deixa de reagir às decisões dos outros e começa a produzir decisões próprias. Essa transformação já está sugerida na cena da proa, provavelmente uma das imagens mais reconhecíveis da história do cinema popular. Jack conduz Rose até a extremidade frontal do navio, pede que feche os olhos e a posiciona diante do oceano aberto. Quando ela estende os braços e diz que está voando, o gesto oferece uma síntese visual daquilo que deseja. Não simplesmente romance, mas expansão. A composição utiliza o horizonte, o vento e o movimento do navio para transformar uma experiência física em metáfora. O Titanic, que para Rose parecia prisão, por alguns instantes torna-se instrumento de liberdade. A ironia é profunda, porque o mesmo navio que possibilita esse sentimento será destruído poucas horas depois. A música de James Horner desempenha papel decisivo nesse processo. Sua trilha não busca discrição, assume abertamente a função melodramática. Temas recorrentes associam oceano, memória, romance e perda, criando uma unidade emocional que atravessa diferentes períodos da narrativa. A presença de vocalizações etéreas e elementos inspirados em sonoridades celtas produz um sentimento de distância temporal, como se a história já estivesse sendo lembrada mesmo enquanto acontece. Esse efeito é particularmente adequado a uma narrativa apresentada pela Rose idosa. Musicalmente, o passado nunca parece inteiramente presente. Contém desde o início a melancolia de algo desaparecido. My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion e baseada em material melódico da trilha, tornou-se inseparável do fenômeno cultural de Titanic. Sua enorme popularidade pode às vezes obscurecer a precisão com que o tema funciona dentro do filme. A música associa amor e permanência não à preservação física, mas à memória. Essa ideia corresponde exatamente à estrutura narrativa. Jack não sobrevive, o navio desaparece e quase todos os objetos ligados àquela noite se perdem, mas a experiência continua existindo através de Rose. A permanência prometida pela música não é material, é subjetiva. A fotografia de Russell Carpenter também trabalha com essa tensão entre presença e lembrança. As sequências de 1912 utilizam frequentemente uma riqueza cromática e luminosa, que contrasta com os tons frios do presente e das imagens submarinas. A reconstrução do passado parece inicialmente mais viva do que o presente porque estamos entrando na memória de Rose. Madeira, ouro, tecidos, pele e luz elétrica compõem um ambiente que produz sensação de tangibilidade. Quando ocorre o naufrágio, essa paleta sofre transformação progressiva. A escuridão do oceano invade o navio não apenas fisicamente, mas visualmente. O calor dos interiores é substituído por azuis, sombras e reflexos metálicos. O contraste entre luz e escuridão acompanha a passagem do Titanic de símbolo de civilização para objeto vulnerável diante da natureza. No início, as luzes do navio dominam a noite. Visto de longe, ele parece uma cidade flutuante, uma estrutura humana brilhando sobre uma superfície quase negra. Quando a energia começa a falhar, a própria visibilidade da ordem social desaparece. Corredores ficam escuros, ambientes se tornam irreconhecíveis e a máquina gigantesca perde progressivamente sua capacidade de proteger os passageiros. O momento em que as luzes finalmente se apagam antes da ruptura do casco possui força simbólica porque representa mais do que uma falha elétrica. É a extinção visual de uma confiança histórica. A montagem de Conrad Buff, James Cameron e Richard A. Harris é essencial para controlar uma narrativa que precisa equilibrar romance, exposição histórica, ação e tragédia, sem parecer composta por filmes independentes. Durante a primeira parte, o ritmo permite que o espectador habite o navio. Há tempo para observar personagens, compreender relações e explorar espaços. Depois da colisão, a montagem se torna progressivamente mais rápida, mas não abandona a clareza espacial. Esse ponto é decisivo. Em grandes sequências de desastre, a intensidade pode facilmente destruir a compreensão. Titanic procura fazer o contrário. Quanto maior o caos, mais importante se torna para o espectador saber onde estão Jack, Rose, os botes, a água e os obstáculos. O encontro com o iceberg é exemplar dessa precisão. Cameron evita transformar imediatamente a colisão num espetáculo explosivo. O perigo surge primeiro de forma quase silenciosa, através da percepção tardia dos vigias. O enorme bloco de gelo aparece na escuridão com uma presença fantasmagórica. Os motores são revertidos, o leme é acionado e a tripulação tenta alterar a trajetória de uma massa gigantesca que não pode responder com rapidez suficiente.
O suspense nasce da física. O espectador observa comandos sendo dados, máquinas reagindo e distância diminuindo. Por alguns segundos existe a esperança impossível de que o navio consiga evitar o impacto. Quando a lateral do Titanic raspa no iceberg, a violência é relativamente contida em comparação ao que um espetáculo convencional poderia sugerir. Alguns passageiros mal percebem o choque, gelo cai sobre o convés e jovens brincam com pedaços como se tivessem recebido uma curiosa lembrança da viagem. Essa escolha é brilhante porque transforma a ameaça numa discrepância entre aparência e consequência. O navio não explode, não se inclina dramaticamente de imediato e não produz sinais suficientes para convencer todos de que está condenado. A catástrofe começa quase invisível, abaixo da linha d'água, onde diferentes compartimentos são abertos ao oceano. Thomas Andrews, o projetista do navio, assume então uma função dramática fundamental. Ao analisar os danos, ele compreende o que muitos ao redor ainda recusam. O Titanic vai afundar. A sequência em que explica que a água passará de um compartimento para outro converte engenharia em destino. O navio é descrito como estrutura com regras físicas precisas. Ultrapassado certo limite, nenhuma vontade humana pode reverter o processo. Essa certeza transforma o restante da narrativa. Depois desse momento, o suspense não se concentra em salvar o Titanic, mas em administrar um tempo que já se tornou limitado. O próprio conceito do navio inafundável, constantemente associado ao Titanic na cultura popular, funciona dentro do filme como expressão de arrogância moderna. Cameron não precisa transformar todos os personagens em figuras presunçosas. Basta mostrar uma cultura fascinada pela dimensão, velocidade e sofisticação da máquina. O desastre ganha potência simbólica, porque o Titanic representa uma confiança histórica na capacidade humana de organizar o mundo. Sua destruição não significa que tecnologia seja moralmente condenável, mas revela o perigo de confundir inovação com invulnerabilidade. Essa distinção é importante porque Cameron é um cineasta fascinado por tecnologia, não um simples crítico dela. Titanic foi realizado através de soluções técnicas extremamente sofisticadas e celebra em muitos momentos a beleza da engenharia naval. As sequências da sala de máquinas, com pistões, caldeiras e estruturas em movimento, demonstram admiração quase sensual pela escala mecânica. O filme pode apresentar a máquina como maravilha e, simultaneamente, reconhecer que nenhuma maravilha elimina risco, erro ou limite natural. Essa ambivalência confere riqueza à obra. A sala de máquinas também possui importância social. Enquanto os passageiros ricos experimentam o navio através de refeições, música e ambientes ornamentados, trabalhadores mantêm sua velocidade alimentando fornalhas e operando equipamentos gigantescos. A modernidade elegante dos salões depende de um trabalho físico escondido nas profundezas da embarcação. Cameron frequentemente corta entre essas camadas para lembrar que o Titanic não é apenas arquitetura visível. Existe uma infraestrutura humana e mecânica que sustenta o espetáculo da superfície. Quando ocorre a colisão, os trabalhadores das partes inferiores estão entre os primeiros expostos ao perigo. A água invade espaços de trabalho antes de se tornar uma realidade perceptível para os passageiros privilegiados. Essa progressão espacial corresponde à hierarquia social do navio. A catástrofe sobe. Quem ocupa posições mais baixas encontra literalmente a água antes. A metáfora é evidente, mas eficaz. O desastre transforma a organização vertical do Titanic numa representação física de desigualdade. A política dos botes salva-vidas aprofunda essa dimensão. O filme dramatiza a insuficiência de vagas e as dificuldades de evacuação, sem transformar cada decisão num argumento simplista. Regras de mulheres e crianças primeiro, hesitações da tripulação, descrença dos passageiros, diferença de acesso aos convés superiores e barcos lançados sem capacidade completa contribuem para uma tragédia em que o problema não é apenas falta de recursos, mas incapacidade coletiva de reconhecer imediatamente a escala do perigo. A civilização precisa compreender que está em colapso antes de poder reagir, e esse atraso custa vidas. A sequência em que a orquestra continua tocando tornou-se um dos elementos mais emblemáticos do relato histórico e da adaptação cinematográfica. Dentro do filme, ela cumpre função tonal extraordinária. Enquanto corredores se inundam, famílias se separam e os botes descem, a música mantém uma aparência residual de ordem. Os músicos sabem progressivamente que sua função social perdeu qualquer utilidade prática, mas continuam tocando.
O gesto pode ser interpretado como profissionalismo, resignação, coragem ou necessidade de preservar alguma forma de dignidade diante da morte. Cameron evita transformar esses personagens em heróis convencionais. Eles não salvam o navio nem alteram a mecânica do desastre. Sua importância nasce justamente da inutilidade objetiva do gesto. Num contexto em que quase tudo passa a ser avaliado pela capacidade de aumentar chances de sobrevivência, continuar tocando música afirma um valor que não pode ser reduzido à eficiência. A cena pergunta implicitamente o que permanece humano quando estruturas materiais deixam de funcionar. A resposta do filme frequentemente aparece em pequenos atos de cuidado, solidariedade ou fidelidade. O capitão Edward Smith é tratado com uma melancolia semelhante. Em vez de oferecer uma explicação psicológica extensa para suas decisões, Cameron o mostra progressivamente absorvido pela consciência da catástrofe. Sua presença na ponte, enquanto a água avança, transforma uma figura de autoridade em símbolo de impotência. O homem que comandava uma das máquinas mais impressionantes de sua época já não pode comandar o resultado. Essa passagem da autoridade à vulnerabilidade se repete em diferentes personagens, embora com respostas morais distintas. Ismay, representante da White Star Line, ocupa a posição mais controversa na tradição narrativa sobre o Titanic. O filme o associa a uma confiança excessiva na velocidade e depois à decisão de entrar num bote enquanto outros permanecem no navio. Dramaturgicamente, ele funciona como personificação das pressões corporativas e da autopreservação. Embora a história real seja mais complexa do que qualquer representação cinematográfica consegue condensar, a função simbólica do personagem é clara: colocar rosto humano na distância entre a retórica grandiosa do projeto e a vulnerabilidade concreta dos passageiros. Titanic trabalha constantemente com essa tensão entre indivíduo histórico e função melodramática. Cameron utiliza várias figuras reais, mas não constrói um drama documental no sentido estrito. Os personagens históricos são integrados a uma narrativa que necessita de legibilidade emocional imediata. Isso explica algumas simplificações e exageros. O filme quer que o espectador compreenda rapidamente quem representa a autoridade técnica, quem representa poder financeiro, quem oferece solidariedade e quem reproduz hierarquia. Essa estratégia aproxima a obra da tradição do melodrama clássico. O melodrama, longe de significar simplesmente excesso sentimental, é um modo narrativo particularmente adequado a conflitos morais e sociais expressos através de emoções intensas. Em Titanic, amor, medo, sacrifício, desejo e perda são ampliados por um cenário em que decisões precisam ser tomadas sob pressão extrema. A catástrofe externa permite que conflitos internos se tornem visíveis. Rose precisa decidir literalmente em qual direção correr, mas cada escolha espacial corresponde a uma escolha de identidade. Isso fica evidente quando ela já está dentro de um bote e vê Jack permanecendo no navio. Do ponto de vista da sobrevivência racional, deveria continuar descendo. Em vez disso, salta de volta para o Titanic. A cena pode parecer irracional se analisada apenas como decisão de segurança, mas é absolutamente coerente com a dramaturgia da personagem. Durante toda a vida, Rose foi orientada a escolher segurança material mesmo ao custo de si mesma. Voltar ao navio significa rejeitar definitivamente essa lógica. Ela prefere enfrentar o perigo como sujeito de sua própria escolha a sobreviver obedecendo às decisões de Cal. O reencontro entre Rose e Jack dentro da grande escadaria possui uma qualidade quase operística. Eles correm um em direção ao outro enquanto o navio entra em colapso, e Cal observa a perda de controle sobre Rose. A sequência combina romance, ciúme e desastre num mesmo movimento. O espaço que antes representava prestígio social torna-se palco de rebelião emocional. A escadaria é um dos principais símbolos visuais do Titanic, e sua transformação ao longo do filme resume o destino daquele mundo. Cal reage à escolha de Rose com violência, perseguindo o casal armado pelos ambientes internos do navio. Essa ação poderia parecer excessiva, num contexto em que milhares de pessoas tentam sobreviver, mas corresponde à lógica do personagem. Sua estrutura psicológica depende da posse. A catástrofe não o liberta dessa necessidade, apenas elimina as convenções que a moderavam. Enquanto o navio afunda, Cal continua tentando controlar Rose porque o colapso externo intensifica seu medo de perder aquilo que considera propriedade. Ao mesmo tempo, Cameron oferece momentos em que a habilidade social de Cal reaparece como estratégia de sobrevivência. Ele utiliza dinheiro, influência e oportunismo para tentar garantir lugar num bote. Quando percebe que sua riqueza não compra automaticamente a vida,
precisa adaptar seus métodos. Há ironia nessa trajetória. O sistema de poder que parecia absoluto em terra encontra limites no convés de um navio que afunda. O oceano não reconhece classe, embora a organização humana da evacuação continue reconhecendo. A presença do diamante coração do oceano torna essa ironia ainda mais evidente. A joia, objeto de desejo de Lovett no presente e símbolo da riqueza de Cal no passado, percorre a narrativa sem possuir qualquer utilidade no momento da catástrofe. Seu valor monetário é imenso, mas não pode manter uma pessoa aquecida na água, abrir uma passagem bloqueada ou garantir um bote quando as regras da evacuação mudam. Cameron utiliza deliberadamente esse contraste para questionar a estabilidade das formas de valor. No presente, Lovett inicialmente mede a história do Titanic através do diamante. Para ele, o navio é o lugar onde um objeto precioso desapareceu. Depois de ouvir Rose, sua perspectiva muda. Ele compreende que passou anos pensando nos destroços, sem realmente considerar as vidas que existiram dentro deles. Essa transformação é discreta, mas importante para o sentido do filme. O coração do oceano começa como objetivo da exploração e termina como objeto quase irrelevante diante da memória humana. Rose, entretanto, preservou a joia durante décadas sem revelar sua existência. O gesto final de lançá-la ao mar pode ser interpretado de diferentes maneiras. Em primeiro lugar, ela devolve ao Titanic um objeto ligado à experiência que definiu sua vida. Em segundo, impede que o diamante seja novamente reduzido a mercadoria ou troféu. Em terceiro, encerra uma história que somente ela podia completar. A joia não pertence a Lovett, a Cal, ao mercado, nem mesmo inteiramente a Rose. Tornou-se parte de uma memória que ela decide devolver ao lugar de origem. Essa conclusão reforça uma das ideias centrais de Titanic. O valor de uma experiência não pode ser recuperado por arqueologia material. Lovett pode trazer cofres à superfície, identificar objetos e reconstruir digitalmente a mecânica do naufrágio, mas não pode encontrar Jack, a jovem Rose ou a sensação daquele navio vivo. O filme existe precisamente para preencher imaginativamente essa ausência. O cinema oferece o que a exploração dos destroços não pode oferecer: continuidade sensorial. A insistência de Cameron em detalhes históricos serve a esse objetivo. Pratos, uniformes, mobiliário, corredores, equipamentos e procedimentos foram recriados com atenção para que o universo ficcional parecesse sustentado por matéria real. Essa precisão não é mero fetichismo decorativo. Quanto mais sólido e convincente o Titanic parece antes da colisão, mais perturbador se torna vê-lo destruído. O espetáculo da catástrofe depende da credibilidade da construção. Nesse sentido, o filme utiliza a produção monumental como componente emocional. Cenários em grande escala permitem que atores interajam fisicamente com ambientes que serão posteriormente inundados, inclinados ou destruídos. A sensação de peso que acompanha muitas sequências nasce dessa combinação entre elementos práticos e efeitos visuais. Mesmo décadas depois, grande parte do naufrágio mantém força porque a imagem não parece inteiramente abstrata. Madeira quebra, água invade, objetos deslizam e corpos precisam reagir a forças que parecem possuir presença física. Os efeitos digitais, especialmente impressionantes para o período, ampliam aquilo que não poderia ser realizado apenas com cenários. Planos externos mostram o navio completo, multidões nos conveses e quedas de grande escala. Entretanto, Cameron raramente utiliza esses planos apenas para exibir tecnologia cinematográfica. Normalmente, eles cumprem função espacial, mostram a inclinação, a posição dos botes, a relação entre pessoas e estrutura ou a crescente distância até o oceano. O espetáculo permanece conectado à compreensão. Essa clareza é particularmente importante na longa sequência final. O Titanic não afunda de uma vez, ele passa por fases. A água invade compartimentos, atinge corredores, alcança áreas superiores, provoca inclinação crescente, desloca objetos, altera rotas, faz a popa subir e, finalmente, contribui para a ruptura do casco. Cada fase produz um tipo diferente de perigo. Essa progressão impede que a catástrofe se torne repetitiva. O filme transforma o naufrágio numa narrativa dentro da narrativa, com mudanças de objetivo e obstáculos sucessivos. Jack e Rose inicialmente precisam escapar de espaços fechados. Depois precisam chegar ao convés. Em seguida precisam evitar ser separados, compreender onde existe uma chance de sobrevivência e reagir à mudança de posição do navio. Quando a popa se eleva quase verticalmente, o Titanic deixa de funcionar como arquitetura habitual. Pisos tornam-se paredes, distâncias horizontais transformam-se em quedas, objetos perdem posição e corpos deslizam. A geometria social do navio é substituída pela geometria da gravidade.
É significativo que Jack leve Rose novamente à popa, exatamente onde se conheceram. O filme cria uma estrutura circular. O lugar da tentativa de suicídio transforma-se no lugar em que ambos lutam desesperadamente pela vida. No início, Rose queria cair. No final, agarra-se à estrutura para não ser lançada. Essa inversão demonstra a magnitude de sua transformação. O romance não apenas lhe oferece felicidade temporária, devolve-lhe desejo de existir. Quando Jack lembra Rose de que foi naquele lugar que se conheceram, a frase conecta os dois extremos da trajetória emocional. A mulher que acreditava não suportar a vida agora enfrenta um dos maiores desastres marítimos da história e se recusa a abandoná-la. Titanic organiza cuidadosamente essa transformação para que a sobrevivência final de Rose não pareça apenas sorte. É a conclusão de uma educação emocional. Jack lhe ensinou não como escapar da morte, mas como desejar uma vida que vale a pena preservar. A ruptura do navio é representada como clímax mecânico e simbólico. O objeto que parecia indestrutível literalmente se parte. Por alguns instantes, a popa retorna à superfície antes de ser puxada novamente para baixo. O filme prolonga a sequência porque precisa fazer o espectador sentir a enormidade da perda. Não estamos vendo simplesmente uma embarcação desaparecer, estamos vendo um universo social inteiro ser engolido. Quando o Titanic finalmente some sob a água, a narrativa muda de escala e de tom. O espetáculo ruidoso da destruição dá lugar a uma paisagem quase imóvel, repleta de pessoas no oceano escuro. Essa transição é essencial. Cameron entende que o verdadeiro horror começa depois que a máquina desaparece. Sem o navio, restam corpos expostos ao frio, gritos e botes distantes. A catástrofe deixa de ser arquitetônica e torna-se biológica. O frio funciona como inimigo invisível. Não há explosão nem impacto contínuo. Existe apenas perda progressiva de calor e consciência. Jack e Rose encontram o painel flutuante que sustentará apenas Rose fora da água. A simplicidade do objeto contrasta com a complexidade monumental do navio. Toda a engenharia do Titanic falhou e a sobrevivência de Rose passa a depender de um fragmento de madeira e da decisão de Jack de permanecer na água. A discussão popular sobre se haveria espaço físico para Jack sobre o painel frequentemente reduz a cena a um problema geométrico que o filme trata, na verdade, como questão de flutuabilidade e distribuição de peso. Mas ainda mais importante é compreender sua função dramática. O objeto cria a separação final entre os personagens. Eles estão próximos o suficiente para conversar, tocar-se e prometer, mas pertencem progressivamente a destinos diferentes. A distância é mínima fisicamente e absoluta narrativamente. Jack pede a Rose que sobreviva, forme uma família, envelheça e morra muito tempo depois, numa cama quente. A fala apresenta verbalmente a vida que o epílogo visual confirma. Ela precisa prometer não desistir. Esse momento conclui a função de Jack como catalisador. Ele nunca é construído para possuir um arco psicológico tão extenso quanto o de Rose. Sua função principal é abrir possibilidades. Por isso, a narrativa pode permitir sua morte sem transformar sua presença em fracasso. O efeito de Jack sobrevive através das escolhas de Rose. Essa estrutura explica também por que o filme é, em última análise, mais a história de Rose do que a de Jack. A moldura contemporânea pertence a ela. A memória pertence a ela. A transformação pertence a ela. Jack é central emocionalmente, mas a perspectiva fundamental é a da mulher que viveu depois. Titanic pode ser lembrado como uma das grandes histórias de amor do cinema popular, porém sua arquitetura profunda corresponde a uma narrativa de emancipação feminina. Rose começa cercada por pessoas que decidem como deve vestir-se, comportar-se, casar-se e imaginar o futuro. Termina escolhendo o próprio nome. Quando chega a Nova York e um funcionário pergunta como se chama, responde Rose Dawson. A adoção do sobrenome de Jack pode ser lida como homenagem amorosa, mas também como ato de autocriação. Ela não retorna à identidade de família que carregava no navio, nem assume o sobrenome de Cal. Dá a si mesma um nome associado à possibilidade de vida que escolheu. As fotografias mostradas ao lado da cama da Rose idosa completam silenciosamente essa ideia. Vemos evidências de uma existência cheia de experiências. Viagens, atividades, autonomia, aventura. O filme não precisa dramatizar todas essas décadas. As imagens bastam para indicar que ela cumpriu a promessa feita a Jack. A sobrevivência não foi apenas biológica, foi ética. Ela viveu de acordo com a liberdade descoberta durante aqueles poucos dias. Essa relação entre tempo breve e consequência longa é uma das razões pelas quais o romance funciona, apesar da rapidez com que se desenvolve.
Jack e Rose se conhecem durante uma viagem de poucos dias, mas o filme não mede a importância de uma relação pela duração cronológica. Mede-a pela intensidade transformadora. Algumas experiências reorganizam uma vida porque ocorrem exatamente no momento em que uma identidade está em crise. O contexto do desastre intensifica esse processo. A proximidade da morte elimina gradualmente as estruturas que normalmente prolongariam decisões por meses ou anos. Rose não possui tempo para negociar sua liberdade cuidadosamente. A catástrofe obriga a escolhas definitivas. Essa aceleração é típica do melodrama, em que circunstâncias extraordinárias revelam verdades ocultas. Titanic utiliza essa tradição com enorme eficiência. O filme também transforma a inevitabilidade histórica em mecanismo de suspense, através da diferença entre conhecimento do espectador e conhecimento dos personagens. Sabemos que o Titanic encontrará o iceberg, mas não sabemos exatamente quando dentro da experiência narrativa. Durante os momentos de felicidade entre Jack e Rose, a ameaça permanece fora de quadro. Essa ausência produz uma tensão peculiar. O espectador pode ser emocionalmente absorvido pelo romance e simultaneamente lembrar que o tempo está acabando. A cena no automóvel dentro do compartimento de carga é talvez o exemplo mais claro dessa combinação de paixão e destino. O casal acredita ter encontrado um espaço temporariamente fora do controle social. O carro torna-se esconderijo íntimo num ambiente industrial. Pouco depois, eles correm pelos conveses e testemunham os vigias antes da colisão. A montagem aproxima a descoberta sexual do encontro com o iceberg, associando nascimento e destruição numa mesma sequência temporal. Essa proximidade não é acidental. Rose atinge um ponto de emancipação precisamente quando o mundo material que sustentava sua prisão começa a ruir. O Titanic torna-se paradoxalmente a catástrofe que destrói sua antiga vida e permite que outra comece. Isso não significa que o filme trata o desastre como libertação positiva. Milhares morrem e a tragédia coletiva nunca desaparece. Mas para Rose, a destruição externa coincide com uma ruptura interna que já estava em andamento. A questão da classe reaparece de maneira brutal na evacuação. Passageiros de terceira classe encontram portões fechados e rotas mais difíceis até os convessos dos botes. O filme dramatiza essa desigualdade através de imagens diretas porque precisa tornar visível aquilo que, em situações normais, é sustentado por regras e hábitos menos violentos. Quando a sobrevivência depende de acesso físico, uma barreira social transforma-se literalmente em barreira material. Cameron é particularmente eficaz ao mostrar famílias tentando permanecer juntas. Pequenas cenas de passageiros que não pertencem ao núcleo romântico ampliam a tragédia. Uma mãe acalma os filhos com uma história antes da morte. Um casal idoso permanece abraçado na cama enquanto a água entra. Um pai é separado da família. Essas vinhetas poderiam ser acusadas de manipulação emocional e, de fato, são construídas para comover. Mas sua função é essencial. Lembrar que o naufrágio não pode ser reduzido às aventuras de Jack e Rose. A mãe que conta uma história aos filhos representa uma forma de cuidado diante da impotência absoluta. Incapaz de garantir a sobrevivência, tenta oferecer serenidade. O casal idoso abraçado, inspirado por histórias associadas a Isidor e Ida Strauss, transforma a morte compartilhada numa imagem de intimidade. Cameron utiliza esses breves momentos para criar uma comunidade emocional de vítimas. O desastre deixa de ser número e torna-se multiplicidade de pequenas histórias interrompidas. É nesse ponto que Titanic revela sua dívida com formas clássicas de cinema de desastre. Filmes desse género frequentemente apresentam um grande espaço coletivo, introduzem personagens de diferentes origens e depois utilizam uma emergência para testar relações sociais. Cameron amplia essa estrutura ao combiná-la com o romance épico e a reconstituição histórica. A primeira metade possui características de melodrama romântico e drama de costumes. A segunda se transforma progressivamente em thriller de sobrevivência e filme catástrofe. A transição entre gêneros é tão bem administrada que muitas vezes parece natural, embora seja extremamente arriscada. Um filme poderia facilmente perder sua identidade ao mudar de registro durante a metade. Titanic evita esse problema porque os conflitos introduzidos no romance continuam funcionando dentro do desastre. Cal continua tentando controlar Rose, Jack continua ajudando-a a agir com autonomia, as barreiras de classe continuam determinando o movimento e o navio continua simbolizando tanto poder quanto aprisionamento. A catástrofe não substitui as questões iniciais, radicaliza-as. O roteiro utiliza também objetos como pontos de continuidade.
O desenho, o diamante, o casaco, a algema, o machado e o apito assumem funções diferentes ao longo da história. Cameron possui grande habilidade para introduzir elementos que depois retornam em situações de pressão. Essa economia contribui para a sensação de que o filme é cuidadosamente estruturado, apesar de sua escala. A algema que prende Jack a um cano oferece um exemplo perfeito. Acusado de roubar o diamante, ele é colocado numa posição em que a autoridade social e jurídica de Cal ameaça matá-lo indiretamente. Quando o navio começa a inundar, a punição construída por uma mentira torna-se risco físico real. Rose precisa então abandonar qualquer dependência dos homens que controlavam sua vida e retornar sozinha para salvá-lo. A sequência do machado é importante porque coloca Rose numa situação de ação concreta. Jack orienta, mas ela precisa executar. O filme explora a tensão entre sua falta de experiência e a urgência do momento. O golpe que quebra a algema é simultaneamente gesto de resgate e símbolo de ruptura. Rose literalmente corta o mecanismo que mantém Jack preso por uma acusação associada ao poder de Cal. Essa passagem marca uma mudança no comportamento da personagem. A jovem que inicialmente parecia frágil dentro do sistema de classe começa a atravessar corredores inundados, enfrentar funcionários, tomar decisões e desafiar ordens. Cameron evita transformar essa evolução numa súbita competência física extraordinária. Rose continua assustada, comete erros e depende de ajuda. O importante é que age. A transformação do corpo de Rose acompanha a transformação social. No início, roupas elaboradas, espartilhos, chapéus e penteados integram sua apresentação pública. À medida que a narrativa avança, o figurino perde formalidade. Durante o desastre, o corpo precisa mover-se, correr, nadar e agarrar-se. A identidade socialmente construída pela roupa é progressivamente desfeita pela água e pelo caos. O vestido vermelho, usado na noite da tentativa de suicídio, possui particular força visual. A cor destaca Rose contra a escuridão do convés e associa sua presença tanto ao perigo quanto à vitalidade. Mais tarde, diferentes figurinos acompanham etapas de emancipação. A direção de arte e o desenho de figurino trabalham, portanto, não apenas para reconstruir 1912, mas para narrar psicologicamente a personagem. A enorme escadaria da primeira classe funciona da mesma maneira. É um espaço de representação social. Pessoas descem para serem vistas, encontram-se sob o relógio e participam de rituais de reconhecimento. Quando Jack aparece ali vestido adequadamente para o jantar, seu corpo é temporariamente integrado à imagem da elite. Quando Rose o encontra durante o naufrágio, o mesmo lugar já perdeu sua função original. Depois, a água invade o salão e destrói a distinção entre ornamentação e ruína. O relógio, localizado no alto da escadaria, ganha valor simbólico por sua associação ao tempo. Titanic é um filme sobre um prazo invisível. Desde o início de 1912, cada minuto aproxima o navio do iceberg, embora os personagens não saibam. O relógio monumental num espaço luxuoso sugere controle e regularidade. O desastre revela que o tempo não pode ser administrado socialmente da mesma forma que mesas, casamentos ou viagens. O oceano ocupa posição ainda mais poderosa. Durante boa parte do filme, ele parece uma superfície tranquila que permite ao Titanic demonstrar velocidade e estabilidade. Sua calma é enganosa. Não existe tempestade que anuncie o desastre. A natureza não precisa apresentar-se como força agressiva. Basta permanecer indiferente. O iceberg e a água gelada não possuem intenção. Essa ausência de maldade torna a tragédia mais inquietante. O verdadeiro antagonismo do filme, portanto, não pode ser reduzido a Cal. Ele é o antagonista da emancipação de Rose, mas o desastre possui escala maior. O oceano, as limitações tecnológicas, as decisões humanas, a organização social e o acaso formam um sistema de forças. Titanic funciona melhor quando percebemos que a tragédia não possui um único vilão capaz de explicar tudo. A cultura popular frequentemente precisa de rostos reconhecíveis para organizar conflitos, e Cameron fornece alguns, mas sua encenação sugere causalidade distribuída. O iceberg é visto tarde demais. O navio viaja em velocidade elevada, os botes são insuficientes para todos. A evacuação começa sob descrença. Portas, regras e distâncias dificultam movimentos. Pequenas decisões tornam-se fatais porque estão inseridas numa situação em que a margem de correção desapareceu. Essa atenção à cadeia de consequências aproxima Titanic de um tipo de narrativa tecnológica característico de Cameron. Sistemas complexos funcionam até que um ponto de falha desencadeia efeitos em cascata. O mesmo princípio aparece em outras obras do diretor.
ainda que em gêneros diferentes. Ele gosta de mostrar personagens compreendendo progressivamente como um ambiente opera e utilizando esse conhecimento para sobreviver. Rose e Jack aprendem o navio enquanto fogem. Corredores inundados, portas trancadas e escadas exigem adaptação constante. O espaço deixa de ser pano de fundo e torna-se problema. Essa espacialização do conflito é uma das razões pelas quais as longas sequências de ação permanecem envolventes. Os personagens não correm simplesmente para frente, precisam compreender uma arquitetura que muda com a água. A água, aliás, é filmada como força transformadora. Um salão seco pode parecer seguro e segundos depois tornar-se mortal. Portas abertas permitem passagem, mas também liberam volumes violentos. O nível sobe de forma contínua, reduzindo opções. Cameron conhece profundamente o valor dramático de ambientes aquáticos, algo que já havia explorado em O Segredo do Abismo, e em Titanic transforma essa experiência em escala monumental. A direção de som contribui intensamente para a sensação de materialidade. O ranger do metal, o estrondo de objetos, o fluxo da água, os gritos distantes e as mudanças no ruído das máquinas criam um ambiente que parece fisicamente instável. Durante a inclinação final, o som da estrutura sob tensão produz a impressão de que o próprio navio está sofrendo. Quando o casco se rompe, o espetáculo visual é acompanhado por uma dimensão sonora quase monstruosa. A máquina que antes produzia ritmos controlados de motores e hélices passa a emitir ruídos de colapso. Essa transformação acústica reforça a passagem da ordem à desintegração. O Titanic deixa de ser veículo e torna-se massa de metal submetida a forças que já não pode controlar. A interpretação de Kate Winslet é fundamental para sustentar a trajetória de Rose dentro dessa escala. Ela precisa transmitir inteligência, frustração, desejo, medo e transformação sem desaparecer diante do espetáculo. Sua atuação combina rigidez social e impulsividade. No início, muitos gestos parecem contidos por educação e expectativa. Quando Rose passa a agir livremente, o corpo se torna mais espontâneo. Winslet também oferece à personagem uma intensidade que impede que sua revolta pareça simples capricho juvenil. Rose possui consciência das contradições do mundo ao redor, interesse por arte e percepção clara de que sua vida está sendo negociada. Ao mesmo tempo, continua pertencendo àquele universo e carregando seus hábitos. Sua transformação não significa que, de repente, deixa de ter origem social. Significa que passa a recusá-la como destino obrigatório. Leonardo DiCaprio, por sua vez, interpreta Jack com leveza e abertura. O personagem poderia facilmente tornar-se símbolo excessivamente abstrato da liberdade, mas o ator lhe oferece humor, nervosismo e vulnerabilidade. Jack não parece um filósofo conscientemente projetado para transformar Rose. Parece alguém que vive de acordo com princípios simples e encontra uma mulher cuja vida é radicalmente diferente da sua. A química entre DiCaprio e Winslet é decisiva porque o roteiro depende de uma intimidade que precisa crescer rapidamente. Grande parte dessa credibilidade vem da maneira como os dois alternam brincadeira e seriedade. Jack provoca Rose, ela o desafia, ambos riem e disputam pequenas posições. O romance não é construído apenas por declarações, é construído pelo prazer de estarem juntos. Isso se torna especialmente claro na festa da terceira classe. Rose abandona temporariamente a postura exigida nos salões superiores e participa de uma dança fisicamente intensa. A cena celebra movimento, ritmo e comunidade. Jack a desafia a acompanhar, e ela responde mostrando habilidades inesperadas. O momento funciona como libertação corporal. A montagem da festa frequentemente contrasta aquele ambiente com a formalidade da primeira classe. Não se trata de afirmar que pobreza é simplesmente mais autêntica do que riqueza, mas de oferecer a Rose um espaço imaginário no qual regras sociais diferentes parecem possíveis. O excesso romântico dessa oposição pertence à tradição do conto de classes cruzadas. O filme não pretende construir um tratado econômico, utiliza a diferença social como estrutura afetiva. Ainda assim, a representação de classe possui efeitos políticos claros. O espectador é convidado a identificar-se com personagens marginalizados do poder e a desconfiar de uma elite que confunde riqueza com superioridade moral. A popularidade global do filme demonstra a força dessa fantasia. Atravessar fronteiras sociais através do amor continua sendo uma das narrativas mais persistentes da cultura popular. Mas Titanic complica a fantasia porque não permite integração harmoniosa entre classes. Jack não será aceito no mundo de Rose, e Rose não simplesmente começará uma nova vida ao lado dele depois da viagem. O desastre destrói a possibilidade de resolução convencional.
O romance só pode sobreviver como memória porque a estrutura histórica interfere brutalmente na estrutura melodramática. Essa impossibilidade contribui para o poder mítico da relação. Amores concluídos por convivência cotidiana precisam enfrentar banalidade, desgaste e compromisso. Jack e Rose permanecem congelados no momento de máxima intensidade porque a morte impede futuro comum. O filme transforma essa interrupção numa forma de eternidade emocional. A própria Rose idosa reconhece que Jack existe agora apenas em sua memória. Não há fotografias dele, registros familiares ou objetos suficientes para garantir presença histórica. Ele vive porque ela o conta. Essa situação atribui à memória uma responsabilidade quase ética. Lembrar é impedir desaparecimento completo. O fato de Jack ser fictício dentro de uma tragédia real torna essa ideia ainda mais interessante. Ele representa inúmeras vidas que não deixaram registros amplamente conhecidos. Cameron utiliza um personagem inventado para dramatizar uma verdade sobre memória histórica. Grande parte das experiências humanas desaparece sem documento. A ficção pode criar uma figura capaz de concentrar essa ausência. O Titanic cinematográfico funciona de maneira semelhante. Não é um navio real, mas uma reconstrução criada para fazer o espectador imaginar o que não pode testemunhar. O filme estabelece, assim, uma relação produtiva entre precisão e invenção. Detalhes históricos sustentam um enredo fictício. O enredo fictício dá acesso emocional a uma realidade histórica. Essa estratégia explica parte da recepção extraordinária da obra. Titanic oferecia múltiplos pontos de entrada para públicos muito diferentes. Podia ser visto como romance, filme catástrofe, espetáculo de efeitos visuais, drama histórico, narrativa de amadurecimento ou história sobre desigualdade. Sua longa duração permitia que essas dimensões coexistissem sem serem reduzidas a simples acessórios. O enorme sucesso comercial não deve ser interpretado apenas como resultado de marketing ou espetáculo. Há uma engenharia emocional muito precisa na construção do filme. Cameron organiza momentos de alívio, humor, romance, suspense e choque, de forma a criar uma experiência progressivamente mais intensa. O público é primeiro seduzido pelo navio e pelos personagens, depois obrigado a assistir à destruição daquilo que aprendeu a valorizar. Essa estrutura é próxima à lógica trágica clássica. Conhecemos o destino, mas a consciência dele não reduz a emoção. Aumenta. A beleza do Titanic em movimento possui valor justamente porque sabemos que será perdida. O romance entre Jack e Rosa é comovente em parte porque sabemos que seu tempo é curto, mesmo antes que eles saibam. A tragédia depende frequentemente dessa diferença entre expectativa e destino. O espectador observa personagens planejando futuros que nunca acontecerão. Conversas sobre Nova York, casamento, viagens e novas vidas tornam-se dolorosas retrospectivamente. A narrativa enche o futuro de possibilidades para depois fechá-las. No entanto, Cameron evita terminar numa visão totalmente pessimista. Rose sobrevive e transforma a perda em vida. Essa escolha muda o sentido da tragédia. Se ambos morressem, o romance seria apenas história de destruição. Ao permitir que Rose viva, o filme transforma Jack em influência e memória. A sobrevivência dela depende de uma sequência de decisões e acidentes. Ela precisa permanecer sobre o painel, resistir ao frio, perceber que os botes estão voltando, localizar o apito e encontrar força para utilizá-lo. O apito é particularmente significativo porque converte uma pessoa quase invisível na escuridão em alguém capaz de ser localizada através do som. Rose salva-se fazendo-se ouvir. Essa ideia possui ressonância com toda a sua trajetória. No início, sua voz é ignorada ou disciplinada. No final, sobreviver depende literalmente de produzir um som que atravessa a distância. O gesto é simples, mas simbolicamente poderoso. Rose passa de objeto observado a sujeito que chama o mundo. A morte de Jack é representada com contenção relativa. Não há grande discurso final, nem explosão musical imediata. Rose percebe progressivamente que ele não responde. O corpo continua segurando sua mão por alguns instantes antes de ela precisar soltá-lo. O horror da cena nasce da necessidade de escolher a vida enquanto abandona fisicamente a pessoa que tornou essa vida desejável. Quando Rose repete a promessa e deixa Jack afundar, o filme converte o oceano em lugar de memória. Ele desaparece na mesma escuridão que recebeu o navio. A imagem reforça a relação entre indivíduo e tragédia coletiva. Jack torna-se uma entre muitas vidas perdidas, mas para Rose é singular. O resgate posterior é mostrado sem triunfalismo. Os sobreviventes chegam ao Carpátia em estado de choque, cercados por ausência. Rose vê Cal procurando por ela, mas decide não responder.
Essa recusa é seu rompimento final com a antiga identidade. Cal sobreviverá, como a narração informa, mas sua fortuna e poder não lhe garantem plenitude. Rose menciona sua morte depois do colapso financeiro de 1929, ampliando o horizonte histórico para além do naufrágio. O mundo de riqueza e segurança ao qual ele pertencia também era vulnerável a catástrofes econômicas. A informação funciona quase como epílogo irônico da confiança material que representava. O século XX aparece, assim, como horizonte de instabilidade. O Titanic afunda em 1912, pouco antes da Primeira Guerra Mundial transformar profundamente a sociedade europeia. Embora o filme não desenvolva diretamente esse contexto, o navio pode ser percebido retrospectivamente como imagem de uma era prestes a desaparecer. Seus salões, códigos de classe e confiança no progresso pertencem a um mundo que logo enfrentaria rupturas ainda maiores. Essa dimensão histórica contribui para o fascínio duradouro pelo Titanic real. O naufrágio tornou-se mais do que acidente marítimo, tornou-se mito moderno sobre tecnologia, desigualdade e destino. Cameron compreendeu que uma adaptação cinematográfica eficaz precisava dialogar com esse imaginário sem tratar o navio apenas como um monumento. A escolha de acompanhar uma mulher jovem em crise permitiu transformar o mito coletivo numa experiência subjetiva. Rose não é uma simples guia turística pelo Titanic. Suas emoções reorganizam o significado dos espaços. A primeira classe pode parecer luxuosa para o espectador, mas opressiva para ela. A terceira classe pode parecer limitada materialmente, mas oferece liberdade relativa. O mesmo ambiente muda conforme a perspectiva. A perspectiva da Rose idosa adiciona outra camada. Tudo o que vemos pode ser entendido como memória reconstruída. Isso não significa que o filme questione constantemente a confiabilidade da narradora. Não é um exercício de ambiguidade pós-moderna, mas a moldura nos lembra que o passado é filtrado por alguém que conhece suas consequências. Essa condição explica a tonalidade nostálgica de certas cenas. O Titanic aparece talvez mais brilhante porque é lembrado do outro lado de uma vida inteira. Jack aparece permanentemente jovem porque nunca teve a oportunidade de envelhecer. O romance conserva intensidade porque a memória seleciona momentos decisivos. O filme utiliza essa nostalgia sem eliminar a materialidade histórica. A narração não dissolve o passado num sonho abstrato. Cameron insiste em mecanismos, procedimentos e cronologias. A memória emocional e a reconstrução técnica coexistem. Essa combinação foi fundamental para a monumentalidade cultural de Titanic. O público poderia sentir que estava aprendendo algo sobre o navio enquanto se envolvia com personagens fictícios. Exposições, documentários e interesse popular pelo desastre foram revitalizados pelo filme. Para muitas pessoas, as imagens de Cameron passaram a compor a própria imaginação do evento histórico. Essa influência revela o poder e o risco do cinema histórico. Uma obra ficcional pode tornar-se visualmente mais memorável do que documentos reais. Isso aumenta a responsabilidade da representação, mas também demonstra que a história pública frequentemente se forma por meio de narrativas emocionais. Titanic não é historicamente neutro. Escolhe quais figuras destacar, quais conflitos simplificar e quais interpretações privilegiar. A caracterização de determinados personagens reais gerou debates justamente porque o poder de uma produção dessa escala pode fixar percepções. Uma análise acadêmica do filme precisa reconhecer tanto sua pesquisa detalhada quanto suas liberdades dramáticas. Entretanto, avaliar Titanic apenas pela precisão factual seria perder sua principal operação estética. O filme não é uma reconstituição museológica, é melodrama histórico. Sua verdade pretende emergir da combinação entre material documentado e personagens inventados capazes de organizar a experiência emocional. A sequência da colisão, por exemplo, interessa não apenas por reproduzir uma hipótese sobre os danos do navio, mas por mostrar diferentes níveis de percepção. Tripulantes compreendem o perigo técnico antes de passageiros. Alguns passageiros percebem apenas vibração. Outros continuam suas atividades. Essa distribuição desigual de conhecimento cria um retrato convincente de como catástrofes podem ser inicialmente invisíveis. A reação dos passageiros também revela a força da confiança institucional. Muitos hesitam em entrar nos botes porque o Titanic parece mais seguro do que pequenas embarcações suspensas sobre um oceano escuro. A decisão parece absurda retrospectivamente, mas é psicologicamente compreensível. O filme mostra como o conhecimento do futuro modifica nosso julgamento do passado. Nós sabemos que o navio afundará, eles ainda não.
Essa diferença transforma comportamentos aparentemente irracionais em lembretes sobre os limites da percepção humana. Catástrofes raramente chegam acompanhadas de certeza imediata. Cameron trabalha com essa incerteza em pequenos detalhes. Funcionários continuam oferecendo instruções tranquilizadoras. Passageiros vestem coletes salva-vidas sem acreditar completamente na necessidade. A orquestra toca. Luzes permanecem acesas. A aparência de normalidade demora a desaparecer. Quando finalmente desaparece, a mudança é abrupta. Multidões correm, tiros são disparados, pessoas pulam de grandes alturas e estruturas quebram. A ordem social não some completamente, mas perde capacidade de organizar todos. Esse colapso progressivo é uma das grandes realizações do filme. O personagem do oficial Murdoch é utilizado para dramatizar a pressão moral da evacuação. A sequência envolvendo disparos e seu destino é uma das escolhas historicamente mais controversas da obra, justamente porque transforma incertezas documentais em ação dramática específica. Do ponto de vista cinematográfico, porém, a cena representa o momento em que a autoridade encarregada de manter a ordem é esmagada por uma situação impossível. A tensão entre necessidade dramática e responsabilidade histórica aparece de maneira particularmente clara ali. Titanic é suficientemente detalhado para que muitos espectadores recebam suas cenas como memória factual. Isso significa que decisões de roteiro sobre pessoas reais têm consequências culturais duradouras. Ao mesmo tempo, o filme demonstra respeito evidente por muitas vítimas. A câmara frequentemente abandona os protagonistas para registrar desconhecidos. Esses desvios impedem que a tragédia se torne simples decoração para o romance. Uma das imagens mais perturbadoras ocorre quando o bote comandado por Love retorna depois do naufrágio e encontra corpos congelados. O ritmo desacelera e a paisagem parece silenciosa. Depois de quase 1 hora de movimento crescente, essa quietude possui força devastadora. A visão de uma mãe segurando um bebê entre os mortos resume a indiferença física da catástrofe. Não há hierarquia narrativa naquele momento. Protagonista e figurante estão submetidos à mesma temperatura. A única diferença é quem ainda respira. O filme também aborda implicitamente a relação entre espetáculo e sofrimento. Cameron sabe que a destruição do Titanic é visualmente fascinante. O desafio ético consiste em permitir essa fascinação sem transformar a morte em mero parque de diversões cinematográfico. A solução encontrada é manter corpos e consequências no centro das imagens. Pessoas caem enquanto a popa se ergue. Passageiros são atingidos por estruturas. O impacto com a água é mostrado como perigoso. O espetáculo nunca é completamente separado da vulnerabilidade humana. Essa abordagem diferencia Titanic de filmes catástrofe, em que destruição urbana ou tecnológica pode ser consumida como abstração. Aqui, cada parte do navio foi previamente habitada. Conhecemos os lugares antes de vê-los destruídos. O mesmo princípio vale para objetos. Pratos caem, móveis deslizam, portas se quebram e obras de arte são ameaçadas. A materialidade da vida cotidiana torna a destruição mais concreta. A presença de pinturas de artistas modernos na bagagem de Rose também carrega uma ironia histórica. Ela demonstra interesse por obras que muitos personagens ao redor tratam com desprezo. Rose reconhece valor cultural onde sua elite social não reconhece. Essa sensibilidade funciona como sinal antecipado de sua capacidade de imaginar outro futuro. Sua apreciação de Picasso e outros artistas modernos indica que ela já possui uma disposição para questionar critérios estabelecidos. Jack não cria essa rebeldia do nada, oferece condições para que algo já existente se manifeste. Essa diferença é crucial para evitar uma leitura em que a mulher depende totalmente do homem para desenvolver subjetividade. Rose já está em crise antes de conhecê-lo. Jack fornece linguagem, companhia e exemplo. A mudança, porém, depende das decisões dela. Esse aspecto fortalece o caráter emancipatório da narrativa. O romance não resolve magicamente todos os problemas de Rose. Coloca-a diante de uma escolha. Quando Jack morre, ela precisa continuar sozinha. O filme poderia terminar com sua morte junto dele e ainda ser uma tragédia romântica eficaz. Ao fazê-la sobreviver, Cameron desloca o sentido para além do casal. A pergunta final não é se o amor vence a morte de maneira literal, mas se uma experiência de amor pode alterar o modo como alguém vive depois da perda. A resposta é afirmativa. Rose constrói uma vida que Jack não pôde viver. Isso dá à promessa na água uma dimensão ética quase testamentária. O plano final das fotografias funciona como evidência silenciosa. Vemos a mulher que andou a cavalo, viajou e viveu aventuras.
A jovem que precisava pedir autorização para respirar dentro da própria família tornou-se alguém que ocupou o mundo. A câmara percorre essas fotografias antes de se aproximar da Rose adormecida. A montagem liga memória, realização e repouso. Quando o filme retorna ao Titanic em sua forma intacta, a fronteira entre sonho, morte e lembrança permanece deliberadamente aberta. A sequência final dentro do navio restaurado é uma das mais discutidas da obra. Rose atravessa a grande escadaria cercada por passageiros que morreram no naufrágio e encontra Jack diante do relógio. Todos a observam e aplaudem quando os dois se beijam. Se interpretada como morte de Rose, a cena sugere reunião após uma vida cumprida. Se interpretada como sonho, representa a forma definitiva de sua memória. Em ambos os casos, a lógica emocional é semelhante. O Titanic deixa de ser lugar de terror e retorna como espaço onde ela encontrou liberdade. Curiosamente, as pessoas presentes parecem ser sobretudo aquelas que morreram no desastre, o que reforça a interpretação de reencontro pós-vida. Mas Cameron não precisa confirmar uma metafísica específica. A força da cena depende justamente de sua natureza poética. A escadaria, antes símbolo de classe, torna-se espaço de igualdade memorial. Não há controle de acesso, etiqueta ou separação. Jack, o passageiro de terceira classe, ocupa o centro. Rose caminha livremente até ele. Essa transformação final do espaço completa a reescrita simbólica do navio. O Titanic histórico afundou. O Titanic da memória permanece. O cinema pode restaurá-lo temporariamente, embora apenas como imagem. A relação entre destruição e reconstrução atravessa toda a produção. Cameron precisou construir para destruir. Cenários meticulosos foram criados sabendo que muitos seriam inundados ou desmontados durante as filmagens. Essa condição reproduz em escala artística o paradoxo da narrativa. Quanto mais detalhadamente o navio é ressuscitado, mais doloroso se torna seu desaparecimento. A obsessão do diretor com a autenticidade também se relaciona ao desejo de dar peso ao espetáculo. Um objeto digital genérico destruído pode impressionar por segundos. Um espaço cuja textura conhecemos pode causar perda emocional. Titanic investe enorme tempo na criação desse vínculo. A sequência inicial do navio partindo de Southampton é particularmente importante nesse sentido. Cameron o apresenta como objeto de admiração. Multidões acenam, passageiros procuram familiares e a câmara celebra a escala da embarcação. É praticamente uma entrada de personagem. O Titanic recebe uma apresentação heroica antes de se tornar vítima da própria tragédia. Essa personificação ajuda a explicar por que o naufrágio provoca a sensação de morte além das vidas humanas. O plano em que a câmara percorre o exterior do navio enquanto passageiros ocupam diferentes áreas cria uma visão totalizante. O espectador recebe um privilégio impossível para qualquer personagem. Pode observar simultaneamente classes e níveis diferentes. Esse olhar cinematográfico atravessa barreiras que a sociedade do navio mantém. A câmara pode sair de um salão luxuoso e chegar às áreas inferiores em segundos. O filme utiliza essa liberdade para construir relações comparativas. Quando Jack e Fabrizio estão na proa celebrando a viagem, a câmara transforma sua alegria em energia expansiva. A frase sobre ser o rei do mundo tornou-se icônica porque expressa uma sensação temporária de domínio absoluto. É claro que essa sensação será desmentida pelo desastre. Mas Cameron não ridiculariza o entusiasmo. O filme compreende por que o Titanic parecia extraordinário. A tragédia só possui significado porque a promessa também era real. Essa atitude distingue a obra de uma moralidade simplista sobre arrogância. O progresso técnico não é apresentado como maldição inevitável. O navio é genuinamente belo, impressionante e capaz de inspirar. Seu fracasso demonstra limites, não inutilidade. Cameron, afinal, pertence a uma tradição profundamente moderna de cineastas que utilizam tecnologia para ampliar a experiência sensorial. Seria contraditório condenar a engenharia em si. O que Titanic questiona é a crença de que complexidade e poder eliminam vulnerabilidade. A imagem do iceberg representa precisamente aquilo que permanece fora dos sistemas humanos. Não é tecnologicamente sofisticado, não possui intenção e não responde ao prestígio do navio. Sua força vem simplesmente da massa e da presença. O mar calmo e a noite sem lua aumentam o perigo ao reduzir visibilidade. Essa combinação de circunstâncias naturais demonstra como pequenas condições podem alterar destino. A tragédia surge da interação entre máquina, ambiente e decisão. O acaso também desempenha papel fundamental no destino dos personagens. Jack ganha a passagem minutos antes da partida. Rose decide ir à popa.
Um funcionário ouve determinado pedido, um bot retorna, um apito permanece disponível. A vida é apresentada como resultado de cadeias frágeis. Essa consciência do acaso aproxima o filme de uma visão trágica em que significado humano precisa ser produzido dentro de um universo que não garante justiça. Pessoas corajosas morrem, pessoas egoístas sobrevivem, crianças morrem, ricos e pobres são atingidos. A narrativa não recompensa a moralidade de forma simples. Jack merece viver segundo qualquer lógica melodramática convencional, mas morre. Cal, apesar de sua crueldade, sobrevive ao naufrágio. Essa desigualdade entre mérito e destino intensifica o sentimento de perda. Rose sobrevive não porque o universo reconhece sua transformação, mas porque uma combinação de ajuda, resistência e acaso permite. O sentido vem depois, através da maneira como vive. Essa perspectiva é importante para compreender o final. Rose não vence o Titanic. Sobreviver não desfaz a tragédia. Ela carrega uma ausência que permanece central durante toda a vida. O filme sugere que uma vida plena pode coexistir com uma perda irreparável. Esse é um aspecto mais maduro do que muitas críticas à simplicidade do romance reconhecem. A memória de Jack não impede Rose de formar família ou viver outras experiências. Ela não permanece emocionalmente congelada em 1912. Ao contrário, a lembrança funciona como força de continuidade. Seu casamento posterior e sua família são apenas insinuados, nunca dramatizados. Essa escolha preserva Jack como centro da história que ela está contando, sem sugerir que todo o resto de sua vida foi vazio. O filme apresenta apenas o capítulo que explica uma transformação. A moldura da narração também permite refletir sobre o próprio ato de contar. Rose decide quando e como revelar sua história. Os exploradores escutam porque desejavam inicialmente outra coisa. Ao final, tornam-se testemunhas. Lovett é particularmente importante como substituto do espectador moderno fascinado pela catástrofe como objeto. Ele conhece o Titanic através de dados, imagens e potencial financeiro. A história de Rose obriga-o a enfrentar a dimensão humana. Quando afirma que nunca realmente entendeu o Titanic, apesar dos anos pensando nele, o filme formula explicitamente sua tese sobre conhecimento. Saber fatos não equivale a compreender a experiência. O cinema procura preencher esse intervalo. Evidentemente, nenhuma ficção pode reproduzir o sofrimento real de 1912, mas pode criar formas de imaginação empática. Essa ambição explica a extensão do filme. Cameron quer que o público permaneça tempo suficiente a bordo para formar memória própria daquele espaço. Se o navio afundasse após poucos minutos de apresentação, seria apenas espetáculo. As mais de 3 horas de duração funcionam como investimento afetivo. A longa preparação torna o desastre quase uma perda pessoal. O espectador reconhece ambientes, personagens e objetos. Essa estratégia exigia enorme confiança na capacidade de manter a atenção. O sucesso demonstra que a alternância de registros foi suficientemente eficaz para transformar duração em imersão. O ritmo não é uniforme, mas possui direção. A primeira parte expande o mundo, a segunda comprime o tempo. Antes do iceberg existe possibilidade. Depois, cada minuto reduz opções. Essa mudança temporal é acompanhada pela própria linguagem visual. Planos mais contemplativos dão lugar a movimentos urgentes. A câmera que antes explorava a arquitetura passa a perseguir corpos. Mesmo assim, Cameron preserva momentos de pausa dentro do caos. Andrews permanece diante do relógio. Os músicos tocam. O capitão observa a água. Esses instantes desacelerados criam contraste e impedem que a segunda metade se torne ruído contínuo. A morte de Andrews, apresentada com dignidade silenciosa, resume a tragédia de quem compreende tecnicamente o desastre e não pode detê-lo. Ele arruma o relógio ou permanece próximo dele, cercado por um interior que projetou. A imagem associa criador e criação num momento de impotência. A conversa anterior de Andrews com Rose também estabelece respeito entre eles. Ele é uma das poucas figuras da elite técnica que a trata com atenção intelectual. Quando ela questiona o número de botes, demonstra a capacidade de observar inconsistências. Esse detalhe reforça que Rose não é simplesmente rebelde emocional, possui inteligência analítica. O filme a posiciona frequentemente como alguém que percebe fissuras antes de outros. Ela percebe a artificialidade do próprio casamento, a arrogância social ao redor e a insuficiência dos botes. Sua crise pessoal e sua percepção histórica estão conectadas por uma sensibilidade a sistemas que parecem sólidos, mas são frágeis. Nesse sentido,
O Titanic funciona como extensão de sua vida anterior. Ambos parecem seguros por fora e insustentáveis por dentro. O casamento com Cal oferece riqueza e posição, mas ameaça destruí-la emocionalmente. O navio oferece luxo e tecnologia, mas contém vulnerabilidades fatais. A colisão externa corresponde à ruptura interna. Depois dela, não há retorno possível ao estado anterior. Essa estrutura simbólica poderia tornar o filme excessivamente esquemático, mas a abundância de detalhes e ações concretas evita que tudo pareça mera alegoria. Cameron é um diretor de objetos, mecanismos e movimentos. Seus símbolos estão quase sempre incorporados à ação. O colar é colocado, escondido, recuperado e lançado. A escadaria é subida, descida, inundada e restaurada. A popa é local de suicídio, encontro e sobrevivência. O apito é instrumento físico e metáfora de voz. Essa integração entre símbolo e função narrativa é uma das grandes virtudes do roteiro. Mesmo quando as ideias são claras, raramente precisam ser explicadas abstratamente. A simplicidade de certas falas também favorece alcance global. Titanic não depende de diálogos intelectualmente complexos para produzir significado. Imagens, gestos e situações carregam grande parte do conteúdo.